Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Boa noite para você que está em família acompanhando, você que está sozinho, independentemente onde você está, seja bem-vindo. Esta programação é uma programação da Igreja Adventista do Distrito de Fraiburgo, transmitida diretamente da Igreja Central de Fraiburgo, Rua Nereu Ramos, em frente à Praça do Globo. Pensamento de hoje. Os governos impõem restrições por causa da pandemia para o bem-estar de todos. Deus permite a mesma pandemia para pôr limites aos ímpios, ao mesmo tempo em que protege o seu povo. Será que não está na hora de você e eu confiarmos mais no Deus que agita o mar, mas conserva a salvo o barco e seus ocupantes? A Semana Santa é isso, ela é preparada especialmente para você, para mostrar que existe um Deus especialista em restauração. O tema de hoje será Como a Vitória é Conquistada. Estará apresentando mais uma vez o pastor Jonas Silva. Envie seus comentários. Curta a página da ISD Fraiburgo, Central Fraiburgo. Mande ali o seu pedido de oração. No final do programa, mais uma vez, estaremos lendo alguns nomes e mencionando alguns dos pedidos feitos. Mais uma vez, seja bem-vindo à programação Semana Santa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central Fraiburgo. Boa noite a você que está em casa, que está acompanhando mais esse culto. Nós agora queremos convidar você para que erga sua voz em louvor e adoração a Deus para cantar a música Restauração, música tema dessa semana de oração. Cante com espírito de oração, que essa música sirva para você pensar nesse Deus que se entregou por você e você possa se entregar por Ele. Se humilhou.
O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 até 46, nos relata a história de Jesus no Getsêmani. E no versículo 39 diz assim: Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus precisou orar. Então, eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo a fecharem os seus olhos e orar conosco agora. Querido Deus e maravilhoso Pai, assim como o teu Filho Jesus Cristo precisou, Senhor, chegar à tua santa presença, ó Deus querido, em oração, nós também precisamos, ó Deus. Precisamos muito da tua graça, muito da tua misericórdia, Deus querido, muito da tua força, Deus amado, para enfrentarmos os dias em que estamos vivendo. Pedimos a direção do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada um que esteja passando por algum problema, Senhor, alguma dificuldade, que tu esteja cuidando de cada um, Senhor, dando esperança. E quero pedir perdão para os nossos pecados também, por nós sermos tão falhos e tão pequeninos perante ti, ó Deus. Aumenta a nossa fé, nos dá forças, ó Deus querido. É o que eu te peço e agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai. Então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui, eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro, e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá, mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela então começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente. Eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria, mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar.
E na comportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. Eu digo a você, se tens de tomar uma decisão, que seja agora. Boa noite a você, meu amigo. Boa noite a você, minha amiga que nos acompanha. Como é bom tê-lo participando da nossa programação. Acabamos de assistir um testemunho maravilhoso do Delvane Almeida, lá de São Paulo. E agora nós temos também um testemunho aqui da nossa região. Estou aqui com a minha amiga Tânia, amiga e irmã, que frequenta ali a igreja de Videira, a igreja central de Videira, né? E ela tem realmente um testemunho maravilhoso que demonstra o que nós vamos ver agora, como Deus, em todos os momentos, Ele guia, nos acompanha e Ele nunca nos desampara. Por mais que muitas vezes nós venhamos a achar que Deus está demorado em sua ação, não. Deus está agindo no tempo certo. Não é isso, Tânia? É verdade. Querida, compartilhe esse testemunho maravilhoso conosco, minha amiga. Então, antes de conhecer a Igreja Adventista, eu era casada e tive uma filha. E devido a uma fatalidade da vida, o meu esposo faleceu. Então, minha filha tinha 3 aninhos nessa época e eu tive que criá-la sozinha praticamente. Então, eu entrei em desespero, né? Entrei em depressão e foi só me afundando. Foram momentos muito difíceis, né? Sofri demais, eu e ela juntas. E então... Foi um momento difícil para ti, né? Foi. Né? E às vezes é até difícil você falar relembrando esses momentos, porque é um momento que, como tu me comentou, tu eras muito apegada, né? E totalmente dependente do seu falecido esposo, na verdade, né? Então foi um momento realmente complicado, onde que você me comentou que chegou no fundo do poço. Não via mais alternativa para isso, né? E não conhecia Deus, assim, como se chegar a Deus naquele momento também, né, Tânia? Sim. Tipo assim, eu estava longe de Deus, eu não sabia orar, eu não sabia como falar com Deus. Então, eu entrei em depressão, tentei me suicidar 3 vezes, devido a esse desespero, né? Por não conhecer a Deus, não conhecer a verdade. Mas aí você começou a frequentar uma outra denominação nesse período, né? Sim. Para tentar se aproximar de Deus, né? Sim. Aí eu fui para uma outra igreja, e aí eu comecei a aprender a orar, a buscar a Deus, e para tentar sair desse buraco que eu tinha, né, caído, né? E ele foi assim tão misericordioso comigo, né? E começou a colocar no meu coração, o Espírito Santo, o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de estudar mais a Bíblia, né? Ir mais a fundo. E foi aí então que nesse período eu estava me relacionando com uma outra pessoa que eu tinha conhecido, um rapaz, e ele era viajante. Ele não era da igreja? Não era da igreja. Não era da igreja. Ele viajava. E numa dessas viagens que ele foi, ele encontrou com o pessoal da Igreja Adventista e entregaram para ele esse livro. Olha, né? A Grande Esperança. A Grande Esperança. E o DVD que vinha junto, que era um DVD de estudos bíblicos do pastor Luiz Gonçalves. E aí ele trouxe para casa para mim. Aí ele chegou, ele tentou assistir comigo, mas ele não conseguiu, né? Como ele não tinha o mesmo pensamento que eu e tal, ele não era da igreja, não tinha, né, esse propósito de buscar a Deus junto comigo, ele não conseguiu assistir. Aí eu esperei ele sair novamente para ir viajar no outro dia seguinte e peguei o DVD e comecei a assistir.
Eu lembro que eu sentei de tardezinho, era umas 4 horas, perto das 5, e assisti todo de uma vez só. Uma vez só, né? assistiu todo. Sim, assisti todos os estudos, e assim fiquei maravilhada, fiquei um pouco assustada também das verdades que eu estava descobrindo. E foi ali que eu tomei a decisão, né, de me batizar e de procurar a igreja primeiramente, né? Fui procurar a igreja, achei a igreja, o endereço ali de Videira, que fica perto da prefeitura, né? Aí encontrei um casal lá que foi espontâneo em me receber e pegou meu contato, ligou para mim, marcou o dia, a hora para começar a estudar a Bíblia. E eu convidei a minha filha para estudar comigo naquela época. Ela tinha uns 10, 11 anos. Ela começou a estudar a Bíblia comigo e a gente tomou a decisão de se batizar. Batizaram, amém. Amém. Mas assim, se encontrou a Cristo estava lhe ajudando, né? Estava superando isso através do poder de Deus, mas ainda teu sonho, teu desejo não era totalmente realizado ainda, né? Sim. Então, conta para nós qual que era o teu desejo nesse momento ainda, que tu clamava a Deus por isso ainda. Sim, aí devido a tudo a isso, porque a gente quando casa, a gente pensa que vai ser para a vida toda, e de repente veio essa fatalidade e levou o sacerdote da casa, né? Então eu me via muito sobrecarregada, né? Muito triste por a minha família estar incompleta, e eu rogava a Deus, comecei a orar, pedir para Deus, Senhor, eu preciso de alguém, preciso que o Senhor mande alguém para mim. Eu me sinto envergonhada de ser viúva, né? De estar sozinha, só eu e minha filha. Eu preciso de alguém, de uma companhia, de um companheiro que cuide de mim, da minha filha e tal. Aí comecemos a orar, eu e ela. Foram momentos, né? Muitos anos orando. Foram 5 anos orando, eu e ela. E nesse momento, o companheiro que estava contigo antes, ele não queria seguir a igreja, vocês não estavam mais juntos, né? Não, ele foi embora. Isso. A gente acabou o vínculo, né? E daí você falou, estavam orando fervorosamente a Deus, e você orou o quê? Uma semana, um mês, e encontrou alguma pessoa? Não, foram 5 anos orando. 5 anos de oração. 5 anos orando, né? Sendo confiante em Deus, esperando em Deus, né? Que Deus mandasse alguém da vontade dele. E porque minha filha tinha ela tinha planos de estudar, fazer faculdade em Chapecó, né? Sim. Então, ela já tinha acabado o terceirão dela e ela já estava com planos de ir para lá. Então, a gente começou a orar, Senhor, se não aparecer ninguém para mim aqui, né, em Videira, se não for da sua vontade que eu vá embora daqui, então que apareça alguém. Se aparecer, eu fico, e se não aparecer, eu vou com ela, né, embora com ela. Sim, então já era curto, né? já esse era o nosso propósito, né? Então. E conte para nós o que na semana passada, foi semana passada, é isso? Isso. O que se concretizou na semana passada? Então, Tânia? aí eu conheci o Maurício, né? Maurício. Meu atual futuro esposo, né? A gente se conheceu em 2019, namoramos 1 ano e 6 meses, e a semana passada a gente se concretizou, né? Olha, o nosso amém. matrimônio. Amém, irmãos? Amém. E o Maurício, ele não está aqui agora conosco, mas ele estará já cantando, né? Não está aqui agora sentado conosco, mas ele estará cantando, então todos poderão conhecer o esposo da Tânia, né? Sim. Que realmente foi fruto das orações, da fé, né? Da fé, né? Da convicção, e não foram apenas uma oração, 2, 3, foram 5 anos orando e clamando a Deus que viesse, e não era qualquer marido que ela queria. Ela escreveu, né, Tânia? Sim. Uma oração escrita descrevendo o marido que ela queria, né? Então aí está o grande Maurício, que estará cantando depois, que são frutos de orações realmente, provando a nós que nós precisamos ter fé, orar a Deus realmente e esperar o tempo de Deus, porque Deus ele prepara o melhor para nós. Não é o que nós queremos que é o melhor para nós, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso, né? E a Tânia, na verdade, é a prova disso. Sim. Eu gostaria, querido, de te agradecer a oportunidade de nós conhecermos essa história emocionante tua, que vem afirmar e consolidar nossa fé. Muito obrigado, Tânia, tá? E que Deus continue abençoando você, sua família e o seu casamento também. Amém. Que vocês continuem sendo essa bênção na igreja que vocês têm sido, sim. Amém. Tá bom? Amém. Um abração. Fiquei muito nervosa. Obrigado, querido. Esqueci a metade. Ficou muito...
Jesus. Qual é o motivo aparentemente está tudo errado? Tanta ironia de uma vez para o plano que ele mesmo fez. Tanto sangue santo a se esconder entre o choro triste de um homem. Sangue do meu sangue, morto em minha frente. Meu Deus, como pôde? Deixa que eu morra contigo. Ah, se ele soubesse como eu sei, pois nasceste de mim, ó divino Rei. O bebê que em meu colo esteve, o seu voto antigo manteve. Ele se esquecera da promessa feita. Vou ver ressuscitado meu filho, este corpo que agora um soldado ultrapassa com golpe de lança, pelo Pai será restaurado, eu sei, e ao terceiro dia verei. Porque tantos risos, qual é o motivo? Amém. Deus seja louvado por esta apresentação tão maravilhosa. Que louvor bonito que fala ao nosso coração, não é verdade? Boa noite a você que está assistindo a programação da nossa Semana Santa.
Hoje já é o nosso terceiro encontro e eu quero agradecer aos irmãos do nosso distrito que estão ligados com a gente, aos irmãos que estão compartilhando o link também desta programação com os seus amigos e aos irmãos que estão orando por toda a equipe que está envolvida aqui na igreja para que essa transmissão seja um sucesso. Dê tudo certo aqui para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Eu também quero agradecer aos amigos e irmãos de vários estados do nosso Brasil. Nós observamos que ontem havia muita gente assistindo de São Paulo, do Paraná, de Pernambuco, o meu estado, também do Maranhão, do Pará, sem falar em alguns países no mundo. Observamos também que tem gente ligadinho com a gente e assistindo a Semana Santa daqui da Igreja Central de Fraiburgo, dos Estados Unidos, de Portugal, de Curaçao, da Tunísia, da Guatemala, do Canadá, do Paraguai, das Filipinas, da Angola e até de Hong Kong. Então você de longe que está assistindo a gente, nós agradecemos o seu carinho e esse tempo que você está assistindo a nossa programação. Desejamos que o nosso Deus esteja habitando na sua casa e no seu lar. Deus continue abençoando a todos vocês e eu peço que carinhosamente todos vocês que nos assistem orem por esta Semana Santa, orem pela restauração do nosso Deus a todo o seu povo. Bom, eu gostaria de mencionar para você também que está sendo transmitido todas as noites a Semana Santa para as crianças daqui do nosso distrito. São todos os dias às 19 horas, mas a transmissão não está pelo Facebook da igreja, não. A transmissão está pelo aplicativo Zoom e nós temos as professoras do Departamento Infantil e do Ministério da Criança, a professora Maristela e a professora Vanusa. Então, você fique ligadinho, chame os seus filhos, entre ali no link pelo aplicativo Zoom e deixe com que as crianças da sua casa louvem ao Senhor e também participem da semana de oração para as crianças do nosso distrito. Você já sabe que o tema da nossa semana é Restaurados em Cristo, mas o tema de hoje, como já foi falado, é como a vitória é conquistada. Eu sou o pastor Jonas Silva e quero convidá-lo agora para orar comigo, pedindo ao Espírito Santo de Deus mais uma vez que nos use neste momento e ilumine a nossa mente. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus, nós pedimos agora sabedoria para o estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor alargue o nosso entendimento neste momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe a todos os nossos amigos e irmãos que estão ouvindo esta programação. Te rogamos por Jesus. Amém. E agora eu peço para que você mais uma vez pegue a sua Bíblia. Nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Você percebeu que nós já, por 3 dias seguidos, estamos abrindo a palavra do Senhor e lendo a cada noite uma parte de cada um dos evangelistas? Nós já lemos Lucas, nós já lemos Marcos e agora nós iremos ler Mateus. Mateus é um livro fácil de se encontrar, o primeiro livro do Novo Testamento, e assim que você tomar aí a sua Bíblia na mão, abra em Mateus no capítulo 26. Nós iremos ler alguns versos agora. Os primeiros versos que nós leremos serão 36, 37 e 38. Logo em seguida, iremos ler os versos 39, 42 e 44. E, por fim, iremos ler os versos 45 até o verso 56, tá bom? Então, pode acompanhar comigo, sua Bíblia já está aberta. Então, vamos ler primeiro os versos 36 a 38. Está escrito assim na minha Bíblia, como um subtítulo, Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Verso 37, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
E agora o verso 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Que petição linda, não é, amigos? Agora nós vamos ler os versos 39, 42 e 44. O verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E agora no verso 44, nós observamos assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ô meu querido, ô minha querida, meus irmãos que estão ouvindo agora, que parte mais bela nós lemos outra vez, onde Jesus, ele orou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Agora iremos ler dos versos 45 ao verso 56. E o verso 45 diz: então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Verso 51 agora. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espada e porretes para proceder-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes lá? E o último verso agora: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando Jesus, fugiram. Amigos, mais uma leitura linda que nós fizemos agora. E aqui nós observamos que, lendo sobre Jesus, vimos que a rota de Jesus, ele fez com os seus discípulos uma rota até o Getsêmani. Mas se você observar cuidadosamente na sua Bíblia, essa nota fora feita depois que eles saíram da ceia. Jesus caminhava alegre com os seus discípulos, mas à medida que Jesus ia se aproximando do jardim do Getsêmani, uma agonia tomou conta dele e do seu semblante. Ele mudou e a partir daquele momento não falou nada mais. Aquele local era um local que já era conhecido, visitado por Jesus. Ele iria ali muitas vezes para meditar e orar, mas naquela noite tudo estava diferente. Ele sabia que enfrentaria uma noite de agonia. Não é à toa, meus queridos, que a própria palavra Getsêmani significa prensa de azeite. E é um nome bem significativo, não? Parece mais que as noites da terça-feira
Da quarta-feira, ele tinha ido àquele jardim para orar e já para pedir ao Pai forças do alto para suportar o que estaria para acontecer no mesmo local, na terceira noite seguida, a noite da quinta-feira, aliás. Você se lembra, se nós fôssemos analisar aqui cronologicamente, nós começamos estudando o que se deu com Jesus no domingo, depois na segunda, quando ele amaldiçoou a figueira, depois na terça, quando ele estava retornando e os discípulos viram a figueira seca até as suas raízes, quarta à noite, quinta à noite, ele ali no jardim em oração. Local que anteceria a crucifixão. O nosso Salvador podia sentir o peso naquele momento de todo o pecado da raça humana depositado nos seus ombros. Tentado naquele momento a ter medo de qual situação pudesse acontecer para separá-lo definitivamente do amor do seu Pai, e por conhecer quão terrível é a ira de Deus pela transgressão do ser humano, ele exclama: a minha alma está triste, e está triste até a morte. Esse verso foi escrito por Marcos, no capítulo 14, 34, quando Jesus ali, chegando ao jardim, exclama que a sua alma estava triste, e estava triste até a morte. Nós sabemos, queridos, que o objetivo de Jesus era chegar à morte. Nós sabemos que ele sabia que iria ter uma morte, e uma morte de cruz lhe esperava. O relato dos evangelhos mostram que após a ceia, ele vai com os discípulos para orar ali, naquele jardim, que aqui a gente está chamando de jardim da agonia. Os seus discípulos nem imaginaram que a hora da sua morte estava chegando, e Jesus agora é encontrado triste, desanimado e o seu semblante totalmente alterado. Ele viera com este propósito. Ele viera para cumprir a sua missão. Ele viera para morrer, e a hora estava chegada. Mas como Jesus alcançou a vitória? Você se lembra que o tema de hoje é como a vitória é conquistada? É óbvio que a gente não vai falar aqui de exercícios, de metas, de objetivos. Nós estamos a semana toda falando deste Deus maravilhoso, e tudo o que nós falarmos aqui nesta noite será referente a esse Jesus maravilhoso que veio e viveu entre nós. Por isso chamamos Semana Santa. E aí, como Jesus alcançou a vitória? Logo, quando lemos os versos 36 a 38 de Mateus capítulo 26, ali observamos que ele buscou apoio. Ele buscou apoio nos seus discípulos queridos que estavam com ele a cada instante. Jesus começa a buscar a vitória procurando apoio humano, de pessoas que o amavam, de pessoas que estavam lhes dando companhia e atenção todos os dias. Lembra-se no verso 36, levou os seus discípulos e disse ali, talvez na porta, na entrada do jardim, fiquem aqui um pouco, eu vou orar. Mas no verso 37, ele se volta para Pedro, Tiago e João, aqueles três que sempre foram os queridos do Salvador, e disse, vocês vêm comigo. E foi mais adiante no jardim e levou os três amigos, essas três companhias. Esses três discípulos, eles foram desfrutar de uma associação mais íntima com o seu Salvador ali. E vejam que eles já haviam seguindo o Mestre por tanto tempo que estivera com ele na ressurreição da filha de Jairo. E depois a gente vai ver também, depois da ressurreição de Jesus, que os três também estão no Monte da Transfiguração. Que beleza é observar que naquela hora de agonia, Jesus ansiava por companhia humana, Jesus ansiava por simpatia, Jesus ansiava por compreensão de pessoas que eram amigas, pessoas que eram mais próximas dele.
E assim acontece com a nossa vida também. Como nós desejamos a companhia de amigos, de irmãos que conseguem nos entender, que desenvolvem a empatia, que nos ouvem. Às vezes nós desejamos, em momentos difíceis, a companhia de amigos verdadeiros. Sabe, aqueles amigos que nem precisa falar nada. Só a companhia deles já deixa a gente feliz. Mas, infelizmente, esses 3 amigos que Jesus convidou para ir mais adiante no jardim, por 3 vezes Jesus os encontrou dormindo. Na pior hora que o mestre precisava de auxílio humano, aquele que foi companhia para tantas pessoas aqui na terra, esteve só. Ele viu que nem os seus amigos mais íntimos estavam vigiando com ele. E o pior sofrimento que podemos ter é o sofrimento da rejeição. Você concorda? Porém, nós precisamos imitar esse nosso Jesus em tudo. Não é verdade, meu irmão? Não é verdade, minha irmã? No momento de solidão e no momento de sofrimento, sabe o que Jesus fez? Eu vou vigiar. Eu estou só, irei vigiar. Eis o segredo da vitória. É assim que a vitória é conquistada, quando a gente não dorme. E imitando Jesus, aquele que não dormita, aquele que vigia, o cristão, o que está ligado a ele, também estará em estado de vigilância. E Jesus ficou acordado. E que lição tiramos para a nossa vida? Precisamos estar acordados também. Precisamos ficar em estado de alerta, participando da vigília do nosso Criador, da vigília do nosso Cristo, olhos abertos, mesmo na hora em que estamos sofrendo, mesmo em horas de problemas e de solidão, precisamos ainda assim ter a nossa mente lúcida e os nossos olhos abertos. Mas o segredo da vitória é este, é o que Jesus fez a partir de agora. Porque quando nós lemos os versos 39, 42 e 44, propositalmente lemos esses versos nessa ordem, nós observamos que os versos mostraram o segredo da vitória do Salvador. É que Jesus se derramou em oração ali no jardim. A oração já era rotina da sua vida. E quando nós, seres humanos, oramos ao Pai do céu, também vencemos como ele venceu. Não tem nenhum ser humano que não prove o sabor da vitória nos seus lábios quando ele estiver de joelhos. Se nós estivermos de joelhos, a vitória virá com um sabor espiritual em nossa boca. Que a oração seja a nossa principal ferramenta, assim como fora para Jesus. Eu posso estar falando para alguém que está me ouvindo agora, não sei em qual país do mundo, não sei em que estado do nosso país, e também aos meus irmãos aqui do meu distrito, das cidades vizinhas do estado de Santa Catarina. Eu não sei para quem eu estou falando agora, que pode estar se sentindo solitário, pode estar se sentindo triste, deprimido, e não tem coragem de dizer para ninguém. Pode ser que tenha muita gente me ouvindo agora que esteja rindo, mas de forma forçosa. Mas os nossos piores momentos são aqueles momentos que nos ensinam, como verdadeiros cristãos, que devemos dobrar os nossos joelhos e pedir auxílio do Pai, o Deus das luzes, aquele que nunca falha. Clamar por socorro ao único que pode dar a vitória a qualquer um que quiser vencer. E Cristo fez isto, e o socorro veio. É interessante nós observarmos agora que nós não lemos um texto porque Mateus não narrou, e Lucas, como a gente viu que ele dá detalhes, ele traz agora, nesta narrativa, um fato curioso. Lucas 22, 43 diz que naquele momento um anjo desceu do céu e deu socorro para Jesus enquanto ele estava no jardim. Meu querido, outro ponto interessante é que a gente precisa observar essa situação. O conforto do céu vem.
e o conforto do céu veio. Alguns comentaristas dizem que aquele anjo que veio e desceu naquele momento para confortar Jesus foi o mesmo anjo que havia descido lá no deserto da tentação, quando Jesus estava ali exausto por ter tido aquele encontro com o seu maior inimigo, o diabo, o dragão, e por 3 vezes ele venceu a tentação do inimigo. Jesus estava exausto e Jesus havia passado 40 dias sem se alimentar, sem tomar um gole de água sequer. E naquele momento desce um anjo poderoso do céu para socorrê-lo, e este anjo foi o anjo Gabriel. Alguns comentaristas bíblicos dizem que neste momento, lá no jardim do Getsêmani, o mesmo anjo que Lucas menciona no capítulo 22, que o céu mandou socorro para Jesus, foi o anjo Gabriel, porque era o anjo Gabriel quem o ministrava todas as vezes que ele tinha necessidade. Pessoalmente, o anjo Gabriel desceu para se encontrar com Cristo. E eu tenho certeza que você também sente a vontade de ter a presença de um anjo do seu lado. Há momentos na vida que a gente está tão perturbado, tão preocupado, e de repente a gente faz aquela oração clamando ao Deus Pai que nos socorra, e a gente sente um prazer, um alívio. Alguém, talvez alguns até sentem um toque suave nos seus ombros. Você quer a companhia de um anjo poderoso para confortar você também quando estiver se sentindo sozinho, triste ou desanimado? Eu quero. Você quer? Eu também quero. Mas perceba algo interessante. O anjo veio para socorrer Jesus, depois da 3ª sessão de oração que Jesus fez ao Pai. O socorro desceu do céu para atender ao próprio Filho de Deus, mas o socorro veio para auxiliá-lo. Que detalhe interessante, depois da 3ª sessão de oração. E Jesus foi fiel até o fim. Ainda que o socorro não tivesse vindo a ele, ele teria sido fiel até o fim, porque ele veio com este propósito. Não desanimou, não desistiu, orou, voltou, orou de novo, voltou, orou de novo, e o Pai atendeu e o socorro desceu. E o anjo lhe deu forças nas horas de sofrimento. Daquele momento em diante, ele se levantou e teve forças. Meu querido, que interessante é perceber que o sofrimento vem à nossa vida, mas quando nós clamamos ao nosso Deus e Pai, e o socorro vem do céu para a nossa vida, a gente continua se lembrando do problema. A gente pode ainda até estar andando de lado do problema, mas vem uma força que a gente não sabe de onde e segue adiante. Que testemunho lindo a gente ouviu da Tânia nesta noite, não é verdade? Lá no fundo do poço, depressão profunda, mas ela clamou. Ela disse, eu aprendi a orar. E quando nós clamamos ao nosso Deus, o socorro vem do alto. A oração conforta aquele que persiste, porque Jesus, quando saiu do jardim, ele agora teve forças para enfrentar aquela turba, aquele traidor que veio para prendê-lo. No seu rosto, a partir de então, não tinha mais nenhum vestígio de agonia. Amém? E assim é com todo aquele filho de Deus que pede forças do alto, que depende dele, e vê que a força vem do céu. Quando nós decidimos ser fiel e persistimos e clamamos a ele, ele envia um poderoso anjo para cuidar de nós e nos livra do mal. Estou falando para alguém, repito, que está sendo agora testado pelo inimigo, afrontado pelas forças ocultas do mal. Persista até o fim. Ore, continue em estado de alerta. A palavra diz para nós que aquele que vigia, o diabo foge dele.
Nós precisamos estar em estado de alerta. E por fim, meus queridos, quando lemos dos versos 45 a 56, nós observamos que Jesus cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu o seu propósito até o final. Ele buscou forças do Pai, ele conversou com o seu Pai, e ele recebeu as forças do alto, as forças do seu Pai, e seguiu até o fim. Nós concluímos então a mensagem desta noite, dizendo que quando nós insistimos, oramos e persistimos, a vitória vem à nossa vida. Assim como Deus o Pai atendeu o seu Filho e o seu Filho orou por cada um de nós, a vitória também vem a nós. Mas quando é que nós iremos aprender a depender completamente do nosso Pai que está nos céus? Eu sei que você tem passado por algum momento triste na sua vida que você diz, só eu sei qual é o meu Getsemane. Mas seja seu Getsemane qual for. Seja um Getsemane que te faz sofrer por questões sexuais, ou um Getsemane que te faz sofrer por questões de drogas, de vícios. Tantos jovens vão buscar as drogas, tentam encontrar forças para sair e não conseguem. Não desista, meu querido jovem. Persiste, ora e ora de novo. E busca forças de Deus mais uma vez. E Ele com certeza te dará a vitória. Amém? Pode ser que o teu Getsemane seja um divórcio, seja uma doença, seja uma perda, um luto. Eu não sei qual é o teu Getsemane. Eu só sei que Deus quer te ensinar que nos momentos de angústias e dúvidas trazidos pelos Getsêmanes da tua vida, Ele faz com que nós cresçamos espiritualmente e esses sofrimentos vêm redundar em glória na vida de um filho seu. Amém? Jesus passou por toda essa agonia. Ele não merecia passar por essa agonia para que eu e você tivéssemos a vitória. Nós somos mais que vitoriosos neste Jesus maravilhoso. Quer você ter uma vida valiosa e vitoriosa neste Jesus maravilhoso? Então eu peço que você mais uma vez levante a sua mão e aceite as palavras do Mestre. Ele quer restaurar a sua vida por completo. Levante a sua mão agora e vamos rogar a Ele, sem desanimar, que Ele restaure a nossa vida. Querido Deus e querido Pai, o Senhor conhece qualquer Getsemane e sofrimento que qualquer filho teu tem passado neste mundo. O Senhor sabe de todos os problemas que qualquer criatura humana tem enfrentado aqui na terra. O Senhor pode dar a vitória a todos aqueles que rogarem por socorro ao céu. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor visite o lar de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada parente, de cada pessoa que está ligada pelo Facebook desta igreja, assistindo este sermão e tem passado por algum problema que não tem condições de resolver. Eu te peço, Pai, que o Senhor restaure a vida desta pessoa e que nesta Semana Santa nós venhamos encontrar paz no nosso coração, dada por teu Filho Jesus. E é no nome dele que te rogamos. Amém. Mais uma vez, agradecemos a companhia de todos. Que bom que nós separamos esse tempo para ouvir juntos a mensagem de Deus para nós. Queremos agradecer os comentários na live. Lembrem de fazer os seus pedidos de oração aqui no chat para nós poder orar por você na Semana Santa. A Maristela Cordeiro, a Justina, obrigada por vocês nos acompanharem. Doris, Vitória Machado, a Gorete, a Renate de Curitiba e a filha Mara e Domenech. O Eloy Dresch também, a esposa, Dona Justina, Maria Sueli, Gilmar Rosa, Marisa, Neuci,
A Leonide Paula, de Blumenau, também, que nos acompanhou, muito obrigada. Ao Rosalvo, ele pede oração pelo pai Nelson, pelo sogro e pela sogra. Nós estaremos orando por vocês. A Daniele Rodrigues também pede oração pela família. Daniele, estaremos orando por vocês. A Lucilene, de Rio das Antas, também pede oração pela família. A Ivete Barete pede oração pela Lívia, a bebezinha linda, a sobrinha da Vanusa, que está na UTI, lutando pela vida. Nós estamos orando por ela. Temos certeza que logo ela vai sair dessa, vai para casa, por Cristo Jesus. O Amarildo Vieira também pede oração pelos filhos, pelos netos. Júlio Brandt também pede oração por Araí e Vani, que estão hospitalizados pelo Covid. A Elisângela fez um comentário aqui no nosso chat, que quando nós colocamos a nossa vida nos caminhos de Deus, tudo dá certo. Então eu gostaria de pedir para você que hoje aprendeu, através da palavra, o valor que você tem para Jesus, o preço que Ele pagou por você. Entregue a sua vida a Ele e receba todo o conforto e toda a força que Deus quer te dar. Ele quer te restaurar, Ele quer cuidar de você, Ele quer ter a sua vitória, Ele quer ver a sua vitória, Ele quer te salvar. E amanhã nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, às 8 horas, esperando por vocês e queremos que vocês estejam conosco. Fiquem com Deus. Assim como Jesus convidou os discípulos para orar com Ele, você que acompanha, com certeza tem acesso ali aos comentários, e o desafio é que oremos uns pelos outros. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por nos ter trazido aqui em tão boas circunstâncias, apesar de estarmos em forma de isolamento, algumas pessoas aqui trabalhando em prol da pregação do Evangelho, desta programação da Semana Santa, mas, infelizmente, estamos impossibilitados de ter aqui um grande número de pessoas que, com certeza, com o coração aberto, os ouvidos bem atentos, poderiam estar aqui conosco ouvindo essas mensagens. Porém, a tecnologia veio, com certeza permitida por Ti, para que pudesse, neste momento, levar uma mensagem de paz, de conforto, de esperança, de restauração a tanta gente. Por isso, ó Deus, ali existem mais de 100, 200 comentários. É muito comentário. Entretanto, existem alguns pedidos especiais. Pedidos por crianças que estão com Covid, família. Todo mundo, Senhor, está sofrendo com essa situação que com certeza veio agravar ainda mais o problema, principalmente das pessoas mais carentes, das pessoas que estão desempregadas e de tanta gente que precisa trabalhar e por causa do isolamento, do momento de parar um pouco, perde muitas vezes o recurso de que necessita. Por isso, assim como o teu anjo Gabriel veio ao encontro de Cristo, ouvindo o apelo dele, enviado por ti, mesmo ele sendo Deus, como nós, ó Senhor, precisamos de ti, envia, portanto, o teu anjo, onde está essa criança com Covid, onde está essa família sofrendo por causa dessa doença, mas principalmente ao coração aflito, ó Deus, que está sofrendo por causa do pecado, da transgressão de tua santa lei. Nos perdoe, Senhor, os pecados, nos capacite cada dia mais para também amar as pessoas. O Covid causou isolamento, mas não nos proibiu de amar. Nos ajude, então, a amar o nosso semelhante. Que possamos voltar aqui amanhã para mais um encontro, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.